tarde. Vamos equilibrar as relações, entender por que suas relações estão desequilibradas e como a gente vai equilibrar, né, esses relacionamentos que eu percebi que é uma dor que vocês vêm carregando, né, nas enquetes, enfim, nas nossas conversas. Eu percebi que isso é uma dor, então por isso eu resolvi trazer essa live aqui pra gente conversar um pouco sobre isso. Deixa só eu entrar aqui para pegar. E aí eu vou explicar um pouco para quem nem tem ideia, né, do que é esse equilíbrio. Tá chegando aqui agora, não conhece das leis sistêmicas. E aí depois a gente vai um pouco para a prática. Então, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou equilibrar as minhas relações na vida mesmo, né? Na prática. Então, deixa eu só esperar uns minutinhos, porque às vezes o Instagram demora, né? Um pouquinho para avisar que eu estou aqui, que eu estou ao vivo. E aí a gente vai começar a entender, a olhar para isso. Deixa eu ver, tá tudo certo. Outra coisa, só para trazer aqui alguns recadinhos para vocês. No sábado, gente, sempre tem live. Esse sábado eu não vou conseguir fazer porque eu tenho curso. E o da semana passada tá salva lá no YouTube. Então, a gente também já olhou um pouco para isso, né? É um assunto que eu tô trazendo aqui para vocês desde faz umas 2 semanas, mais ou menos, estamos falando mais sobre isso. Então, lá eu fiz uma meditação, eu gravei essa meditação para soltar esse peso, né? Para não tentar salvar o outro, que isso também é uma forma aí de desequilibrar essas relações. Então, depois, quando terminar essa live, lá no link da bio lá do Instagram, você consegue entrar lá e ouvir essa meditação que eu gravei pra vocês. É bem legal, ela é bem rapidinha, dura acho que nem 10 minutos ela tem de duração. Então, pra você ir soltando, né, sair desse lugar já é um processo de sair desse lugar de querer, né, salvar o outro, fazer demais pelo outro. E toda quarta-feira eu também tô aqui fazendo live. As lives de quarta-feira são mais práticas, então a gente vai trazer mesmo pra prática como fazer essas mudanças. Então, por exemplo, olha, Camila, eu já entendi, eu desequilibro as minhas relações. Como é que eu vou equilibrar, né? O que eu faço? Então, eu já sei. Então, não adianta, claro, a gente sabe, isso é ótimo, porque a gente tem consciência de onde a gente tá errando. Mas e aí, o que eu faço agora com isso, né? Já sei, mas eu preciso mudar, eu quero fazer diferente. Eu sei que vocês querem fazer diferente, assim como eu desequilibrava, assim, muito as minhas relações. Então, eu entendia que se eu fizesse muito, era aí que a pessoa ia ficar. Era isso que eu entendia. E aí, eu depois me questionava e falava, nossa, mas eu fiz tanto, né? Eu fazia tanto, por que essa pessoa acabou não ficando? Então, eu ficava ressentida porque eu realmente entendia isso, que quanto mais eu fizesse, mais essa pessoa ia gostar de mim. Afinal, quem é que não gosta, né, de alguém que faz tudo, faz muito? Mas isso não é uma verdade. Isso tem um peso muito profundo. Quando a gente desequilibra essas relações, a tendência é a pessoa sair da relação, né? É pesado para ela ficar nesse lugar. Então, as relações tendem a acabar. E aí, quando eu entendi isso, né? Quando eu entendi que o equilíbrio, ele, no fundo, estava protegendo a minha relação, estava permitindo que as minhas relações crescessem, que as minhas relações fossem mais fortes, eu fui aprendendo a equilibrar, porque eu sabia o que eu queria. Boa tarde, Kelly. Eu sabia que eu queria que aquela relação tivesse força. Então, eu fui entendendo isso dentro de mim e aí eu fui aprendendo a equilibrar, mas lembrando sempre que o equilíbrio das relações é um processo. No começo fica meio, a gente vai entendendo, a gente vai, o que eu preciso fazer, será que eu tô fazendo muito, será que eu tô fazendo pouco, até que isso fique natural, fique leve, o equilíbrio seja leve mesmo, não tem esse peso, você
vai percebendo, vai sentindo e aí você vai equilibrando essa relação. Então, vamos lá. Vou trazer um pouquinho da teoria aqui pra gente conversar. E aí, depois eu entro nos passos práticos. Dentre as leis sistêmicas, então se você não conhece nada, tô chegando aqui, não conheço nada de constelação, para quem já conhece, isso pode ser uma revisão também. Bert catalogou aí que existem 3 leis que regem os relacionamentos humanos. A lei da hierarquia, que diz que quem chegou primeiro é o grande, quem chegou depois é o pequeno, quem chegou antes dá, porque dá vida, e quem chegou depois recebe, que recebe a vida. Então, isso é a primeira lei. Então, por exemplo, em relação aos nossos pais, nós somos grandes. Se você tem filhos, em relação aos seus filhos, você é grande e os seus filhos pequenos. Quando quem está regendo ali é a lei da hierarquia, não tem equilíbrio. Então, o que a gente vai trabalhar aqui na lei do equilíbrio não vai ser considerado, por exemplo, a sua relação com seus pais ou sua relação com seus filhos, tá? A lei do equilíbrio é para quem vai chegar junto nesse relacionamento. Não vai ter alguém que chegou antes. O relacionamento começa com a chegada das duas partes. Então, no geral, o que aqui? Os relacionamentos amorosos, porque os dois chegam, né, juntos e aquela relação passa a acontecer a partir disso. As amizades também funciona a lei do equilíbrio, tá? Então, a lei da hierarquia, a lei do pertencimento, não vamos falar sobre ela hoje, mas é a lei que diz que todos pertencem. Então, todos fazem parte do sistema, mesmo aquela pessoa lá excluída, aquela pessoa que não foi legal, aquela pessoa que você considera aí que é toda errada, aquela pessoa também pertence, tá? Então, só para trazer aqui um pouquinho da teoria. E aí, a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, como eu falei, que as relações, elas precisam ter equilíbrio para que as relações funcionem, para que as relações tenham força. Quando, né, nos casos que eu falei de relacionamento amoroso e amizade ou qualquer outra relação que se chegue junto nesse relacionamento, precisa ser uma relação de troca, que é eu dou e eu recebo. Então, eu dou algo para essa pessoa me retribui e aí a gente vai equilibrando, né? A gente vai crescendo dentro desse relacionamento. Esse relacionamento passa a ficar cada vez mais forte. Então, como aqui o assunto que eu acabo falando mais é o relacionamento amoroso, eu vou trazer mais sobre isso, mas leve também para uma amizade. Então, eu conheci alguém ali. É importante que desde esse começo desse relacionamento, eu já comece equilibrando. Então, eu não vou ser aquela pessoa que vou dar, né, tudo que eu tenho, já vou me jogar, já vou entregar, sendo que você nem conhece muito bem aquela outra pessoa. Então, troque, olha, dou um pouquinho aqui, eu mando, por exemplo, uma mensagem, espere o outro ter atitude também. Não precisa ser aquela que todo dia vai dar bom dia, que todo dia vai chamar para sair, todo dia vai fazer tudo e você não dá espaço para que aquela pessoa dê também. Eu sei que principalmente para nós, né, nós mulheres, a gente aprendeu socialmente que nós temos que ser boazinhas, que a gente tem que fazer demais, que a gente tem que, né, aceitar tudo. Mas numa relação e uma pessoa que está num lugar que ele está saudável, ele também quer trocar. Se você encontrar uma pessoa que, por exemplo, só quer receber, o que isso quer dizer? Que essa pessoa ainda está num lugar infantil, ainda é uma criança. Porque pensa assim, ó, quem só recebe são os filhos, quando eles são pequenininhos. Então, quando a gente tá lá na barriga da mãe, a gente só recebe. Então, você recebe o alimento, o nutriente, tudo que a gente precisa para se desenvolver, a gente começa recebendo. Aí, a gente nasce. Então, um bebezinho ali que não tem capacidade, né, de se manter sozinho. Então, a gente recebe o alimento, recebe o cuidado, a mãe troca, né, ou o cuidador troca, cuida, alimenta, leva para a escola, educa. Então, a criança é o lugar onde a gente só vai receber. Então, se por acaso
olha, Camila, eu tentei, né? Já recebi aqui pergunta assim. Eu tentei, mas assim, a pessoa não estava ali disponível. O que isso quer dizer sobre essa pessoa? Essa pessoa ainda é uma criança, ela só quer receber. Em compensação, quem você é aí? A mãe. Você é a salvadora. Então, o que acontece nessa relação? Você virou a mãe e esse outro virou o filho. Já não encontra mais. Então, se você tá grande e o outro aqui tá pequeno, mãe e filho, já desencontrou. O que vai acontecer com esse relacionamento? A tendência é terminar. Porque você vai ficar ressentida, porque você vai ficar exausta, ressentida, fazendo demais. E você vai cansar. O outro também vai ficar, né? Vai ser pesado para ele mesmo que ele esteja nesse lugar de tomador, que só quer tomar. Vai chegar uma hora que vai pesar também esse lugar de criança, de pequeno. E então essa relação ela não vai ter futuro. É isso assim, ó. É certeiro. Uma hora essa relação não vai dar certo. Porque uma relação sem equilíbrio, ela não vai dar certo. Tá? Então, se você está nesse lugar que você está com alguém ou observa que essa pessoa só quer receber, você também está num lugar errado. Você também está no lugar. E aí a gente entra nisso. Se você está num lugar de mãe, de grande ali, querendo cuidar, tratando o outro como uma criança, quem no fundo você queria ter salvo? Porque isso não começou nesse relacionamento. Começou lá na sua família de origem. Alguém que você queria salvar lá e muitas vezes você não conseguiu. E aí você vai na relação, né, projetando isso e querendo salvar esse outro no relacionamento. Vou dar o exemplo, né, o que aconteceu comigo. O meu pai, ele tinha problemas com álcool, meu pai bebia. Meu pai faleceu por conta disso. Quando eu ia lá pro relacionamento querendo fazer demais, encontrando homens infantis, crianças, que não muitas vezes realmente não tinham para trocar, o que eu queria lá na minha alma? Salvar o meu pai. Então eu não consegui salvar o meu pai, eu vou lá salvar o outro homem que eu tô, a pessoa que eu tô. Com a ideia de, será que agora eu vou salvar? Então, você pode atrair, como eu falei, homens tomadores, homens que têm, às vezes, problemas com emprego, não dá certo em emprego nenhum, homens que têm problemas, às vezes, com vício, que realmente precisam ser salvos. Você enxerga como um homem que tem problema psicológico, e aí você entra nesse lugar de querer salvar. Então, você faça essa pergunta. Quem, no fundo, eu queria ter salvo? É o meu pai, que tinha alguma questão lá? É a minha mãe, que pode ser também? É algum ancestral? É alguém que eu gostava muito? Quem você quer salvar? Então, esse é o primeiro passo aqui, a consciência. E aí, quando você coloca isso no lugar certo, então, né, trazendo mais uma vez o exemplo aqui. Quando eu coloquei no lugar, então tá. Então, quem eu queria salvar era meu pai. Eu vou olhar para a dor que ficou, a frustração que ficou, um desejo que era meu. E aí, trabalhando a minha relação com o meu pai, eu parei de levar isso para as minhas relações amorosas. E vamos supor que você está trabalhando isso em você, tá tudo bem. Como é que eu vou saber se essa pessoa tá disposta, né, que ela tá disponível para troca? Você vai precisar dar espaço. Então, se, por exemplo, todo dia, eu vou trazer esse exemplo aqui, tá? Você tá conhecendo alguém e todo dia você que manda bom dia, todo dia você que chama para sair, você faz todos os movimentos. Como é que você vai saber se essa pessoa tem algo para te dar? Se você não dá espaço, se você preenche todo o espaço. Por isso é importante, como eu trouxe desde o começo, você dar espaço. Então, tudo bem, isso quer dizer que, então não vou poder mandar mensagem nenhuma nunca? Não, manda. Manda hoje. Dá espaço.
Veja se esse homem vai se movimentar também, se essa pessoa vai se movimentar para te entregar o que ele tem. Como eu falei, uma pessoa que tá bem, que tá num lugar saudável, ela quer trocar, ela quer entregar também. Ela quer dizer, olha, o que eu tenho também é bom. Só que você tá disposto a receber o que esse outro tem? Porque às vezes também tem isso. Às vezes você também não quer receber o que o outro tem. Você quer receber, às vezes é uma fantasia, uma idealização, é algo que faltou lá na sua história. E aí quando o outro vai entregar o que ele tem, você acha que não é bom o suficiente, que não serve. Então primeiro dê espaço para você saber se essa pessoa tem para entregar, se ela quer trocar. E depois entenda, será que eu quero receber o que essa pessoa tem? E claro, pode ser que tenha coisa ali que você fale, olha, pra mim não dá essa pessoa, não tem nada a ver comigo. Mas será que é isso mesmo? Ou será que você também tá nesse lugar infantil de querer receber muitas das vezes aquilo que te faltou? Então, se lá, mais uma vez, se lá na minha história eu acho que faltou tal coisa, eu vou ali pra relação e quero receber isso que me faltou. Exemplo, olha, eu lá na minha história, não tô falando que é a minha, tá? Mas assim, vamos supor que lá na história eu precisava muito de carinho físico, não tive carinho físico. Aí eu vou lá pra relação e aí aquela pessoa faz tudo pra mim, só que ela não é tão assim de toque. E aí eu falo, ai não, essa pessoa não quero, não tem nada pra me dar, não gosto. E começa a colocar defeito porque você ainda tá nessa idealização, querendo que o outro te dê o que faltou lá da sua história. Então, observe, tá? Tá fazendo sentido, gente? Então, eu trouxe tudo isso para dar uma introdução aqui do equilíbrio, porque dentro de um relacionamento vai ser essencial, como eu falei, se não tiver equilíbrio, essa relação não vai ter força, essa relação ela vai acabar. Então lembre que dar esse espaço, lidar com você, eu sei que às vezes no começo, né, a gente fica ansiosa, então você quer falar, você quer, né, se encontrar, mas dá espaço, observe, veja como é que você se sente, veja o que essa pessoa tem para entregar. E aí eu vou trazer aqui os passos então, tá? Então, como equilibrar esses relacionamentos? Primeiro, reconhecer os padrões de desequilíbrio. Então, o que eu já trouxe aqui. Observe. Tô num relacionamento ou não tô num relacionamento, tô solteira, tô ficando, tô namorando, tô casada, enfim. Tá equilibrada essa relação? Eu percebo que eu tô fazendo demais ou não? Percebo que esse outro é que tá fazendo demais. E como é que eu sei isso? Você vai sentir no seu corpo. Como é que você sente? Se você tá no lugar de fazer demais, provavelmente você vai ficar cansada, você vai se sentir ressentida, então você vai pensar coisas, às vezes você pode ser que nem fale, mas você vai pensar coisas como, nossa, eu faço tudo aqui, se eu não faço, ele não faz, ou eu faço tanto por ele, ele não me valoriza. Então você vai ter esse tipo de pensamento. Se você está no lugar de receber demais, que aqui no caso desse público aqui, que são vocês, e vocês estão mais nesse lugar de fazedoras do que de só receber. Mas vamos lá. Você vai estar desconfortável. Você vai querer o tempo inteiro entregar algo. Vai estar pesado para você. Eu dou esse exemplo que eu gosto muito de trazer, porque faz você entender muito bem como é que é
o receber. E entenda que se você é a fazedora, é assim que esse outro tá se sentindo em relação a você, tá? Vou dar 2 exemplos. Um você já conheceu alguém, seja homem ou seja mulher, enfim, amizade, independente, que aquela pessoa fica te mandando um monte de mensagem, até que chega uma hora que você fala, gente, não aguento mais essa pessoa me mandando mensagem. E aí você tende a se afastar dessa pessoa, porque essa pessoa faz muito e ela não dá espaço pra você. Esse é um primeiro exemplo. O segundo exemplo é o seguinte, imagina que você tá aí na sua casa, e você tá aí, enfim, e aí você tem uma pessoa também que você conhece, e essa pessoa, você chama essa pessoa pra vir na sua casa. E aí essa pessoa vem na sua casa e ela te traz um presente, ela te dá um presente. E aí você fica super feliz, muito obrigada, adorei, né? Muito obrigada por esse presente e tal. E aí, enfim, você recebe aquele presente. Aí um dia você vai na casa dessa pessoa e você leva algo pra essa pessoa. E essa pessoa fala, não, imagina, não precisa, eu não quero. Não quero esse presente, toma pra você, não fica com esse presente. Ela não quer, ela não quer receber esse presente. E aí ela vai na sua casa de novo. E aí ela leva um presente de novo pra você. Só que toda vez que você tenta dar algo, né, mesmo que você vai lá e, por exemplo, foi sua vez de ir na casa dela, e você fala, então tá, né, a pessoa fez um almoço lá pra você, enfim. E aí você fala assim, então tá bom, deixa que eu lavo a louça aqui pra você, né, pra equilibrar essa relação. E a pessoa, não, imagina, não precisa, pode ficar aí, pode ficar sentada, deixa que eu lavo a louça, né, deixa que eu faço. Então a pessoa fez comida pra você, a pessoa lavou a louça, você ficou lá só recebendo realmente. E aí a pessoa vai de novo na sua casa e ela te traz um outro presente. E toda vez que você tenta ou dar um presente ou uma forma de retribuir aí o que essa pessoa te deu, essa pessoa sempre fala não quero, não precisa. Eu tenho certeza absoluta que vai chegar uma hora que você fala, gente, eu não aguento mais, eu não vou mais receber essa pessoa, eu tô envergonhada. Eu tô desconfortável, porque toda vez ela me dá algo e eu não consigo, né, devolver isso. E aí você tende ao quê? A ficar envergonhada. A falar, tô desconfortável aqui, não quero mais ver essa pessoa. Porque tá pesado pra mim. Então isso é pra qualquer relação. É assim que acontece. Quando uma parte faz demais e a outra não tá conseguindo retribuir, ao invés dessa pessoa falar, nossa, como ela é legal, nossa, como ela é maravilhosa, ela vai passar a se sentir desconfortável e ela vai se afastar de você. Quantos relatos eu não ouço? Nossa, mas eu fiz tudo por essa pessoa. Eu era aquela amiga que fazia tudo. Eu era aquela namorada que fazia tudo pelo outro. E mesmo assim ele foi embora. Mesmo assim ele me traiu. Mesmo assim. E eu juro, entendo. Entendo a dor, entendo o vazio. Entendo a carência de algo que faltou. Por isso, olhar lá na causa. O que aconteceu? Quem eu quero salvar de verdade, que eu não consegui, que eu tô carregando esse vazio? Quem eu precisei salvar lá? Será que eu precisei cuidar de todo mundo lá na minha família? Eu tive que crescer antes da hora, eu tive que cuidar dos meus irmãos, eu tive que cuidar do meu pai, eu tive que cuidar da minha mãe, eu tive que ser forte, eu tive que fazer demais. E olhar para isso não mais de um lugar de justificativa. Então eu sou assim porque na minha história foi assim. Não. Olhar e falar, ok, eu vou curar essa relação aqui, primeira.
para que as minhas relações, para que os meus relacionamentos não paguem o preço de uma dor que eu tô carregando, de um vazio que eu tô trazendo da minha história. Tudo bem, faz sentido. Então a gente olhou para o primeiro passo, reconhecer os padrões. E se você tá no seu lugar, você vai sentir, como eu falei, você vai sentir no seu corpo mesmo, na forma que você sente, no peso, no ressentimento, tá bom? Segundo, e aí você pode me falar assim, olha, Camila, tá bom, eu entendi, mas eu já tô aqui num relacionamento e eu tô percebendo que eu tô, que o meu relacionamento é desequilibrado, ou não, por exemplo, olha, eu tô conhecendo alguém e eu gostaria de, né, de sair com essa pessoa, tal, então não posso nunca ter a iniciativa. Você pode sim falar as coisas. Você pode falar o que você tá sentindo. Então, por exemplo, né, vamos trazer o exemplo aqui de que você tá conhecendo alguém. Você pode, por exemplo, falar para essa pessoa, olha, eu adoraria sair com você. Eu adoraria te conhecer mais. Eu gostaria, né, de passar mais tempo com você. Isso tudo faz o quê? Você abrir espaço para a pessoa dar. Então, você tá dando espaço. Você não tá falando, ó, tal dia, tal hora a gente vai sair, vamos resolver, a gente vai em tal lugar fazendo, né? É tudo e não dando espaço. Ai, desculpa, gente, tô ficando meio resfriada. Então, minha garganta tá secando. Então, você pode fazer de uma forma que você abra espaço para o outro dar. Ou, estou ali num relacionamento e estou percebendo que eu estou fazendo demais. Vai sempre falando de como você se sente. Olha, eu tô exausta de fazer muito. Eu tô exausta de ser a que cuida da casa. E deixa esse espaço para outra pessoa se movimentar. Às vezes tem jeito, sim. Às vezes a pessoa realmente só tá precisando do espaço para que ela se movimente. Às vezes, como eu falei lá no comecinho, pode ser que seja uma pessoa que esteja num lugar de tomador e que talvez ela não consiga, pode ser também. Mas no geral, a pessoa, né, nós como adultos, a gente tende a querer trocar, como eu falei. Então, comunique. Vai comunicando, sempre falando de você, de como você se sente. Isso vai ajudar a pessoa a ter o espaço dela também. Então, trouxe esses dois exemplos aqui. Se você está conhecendo alguém, então diga, olha, adoraria isso. Adoraria passar mais tempo com você. Eu adoraria sair com você. Eu adoraria que você me convidasse para sair. Eu adoraria que você me mandasse mais mensagens. Você tá abrindo. Você não tá falando, você me faz falta, você não faz nada, você não me manda mensagem. Ou, vai querendo me chamar pra sair, então deixa já eu me movimentar e chamar ele pra sair. Dê um espaço. E deixa ele. Se ele gostar de você, se ele tiver afim, ele vai se movimentar. Agora, se você der o espaço e essa pessoa, por exemplo, que às vezes, né, pode acontecer essa pessoa assumir, será que essa pessoa estava afim mesmo? Será que ela queria? Porque quem quer vai se movimentar. E se a gente só sai se eu chamo? É isso que você quer? Um homem com essa energia? Com uma energia mais passiva? E você com essa energia masculina, fazedora? Então pensa nisso. Às vezes o espaço é o que vai mostrar quem a pessoa é ali. E aí você observa, eu quero. É isso que eu quero ou não? Não tá fazendo sentido pra mim. Então use isso ao seu favor. Esse aqui eu já falei, mas só, né, retomando aqui, ajustar as expectativas e responsabilidades. Então é isso. Nunca
caso, né, de quem já tá num relacionamento, realmente ir falando e pontuando. E outra coisa importante é entender que às vezes não vai ser igualzinho. Porque o que a gente troca na relação? A gente troca o que a gente tem. A gente troca o que é fácil, o que é nosso, o que é leve. Então você vai entregar para o outro aquilo que já é natural. E o outro também vai entregar aquilo que ele tem, que é fácil, que é leve para ele. Então, vamos trazer um exemplo aqui, que é um outro exemplo que eu gosto muito. No meu caso, né? Então, na minha relação, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu gosto bastante de cozinhar. Cozinhar é fácil, é leve, funciona pra mim muito bem, não é pesado. E se o meu parceiro não é uma pessoa que cozinha, adianta eu falar, então a gente vai trocar, tá bom? Eu vou cozinhar segunda, quarta e sexta e você vai cozinhar terça, quinta e sábado, tá bom? Então a gente vai equilibrar aqui desse jeitinho. Eu, 50-50. Eu vou dou o cozinhar, você também vai ter que me dar o cozinhar. Ia funcionar? Pra mim ia, pra ele não, porque não é natural pra ele isso. Então, o que essa outra pessoa tem? Então, ele, no caso, é uma pessoa que cuida dos serviços de casa, é fácil pra ele. Ou dirigir, é fácil pra ele. Eu não tenho carro, não dirijo. E adiantar falar, então tá bom, então, mesma coisa, de segunda, quarta e sexta você dirige, terça, quinta e sábado sou eu que dirijo. Funciona. Para uma das partes vai ser pesado, porque não é natural, não é o que eu tenho para entregar, não é o que ele tem também para entregar. Então, entenda que essa troca, né, quanto mais você vai se relacionando, você vai entendendo. Então, sempre dê aquilo que já é seu, que te transborda, que é fácil, que é leve, que é gostoso. E deixe o outro entregar também o que ele tem. Não é laranja com laranja, abacaxi com abacaxi. Eu tenho laranja, você tem abacaxi. Vamos trocar isso, vamos trocar o que a gente tem. Tem gente que gosta muito, por exemplo, de conversar por mensagem. Tem gente que já não curte muito, prefere pessoalmente. E aí você vai equilibrando esse relacionamento com o que cada um tem pra entregar. Para isso, você vai ter que estar, mais uma vez, disposta a receber o que aquela outra pessoa tem. E claro, outra pessoa também disposta a receber o que você tem. Porque senão pode acontecer isso, né? Acontece as brigas, esqueci a palavra, enfim. Porque as reivindicações, porque eu quero que você me dê tal coisa e você não tem isso pra me dar. E muitas das vezes isso é algo lá que faltou da sua história. Tá? Último, praticar o dar e o receber conscientemente. Como eu falei, às vezes quando a gente tá começando, vai muito pelo seu corpo. Como é que você tá sentindo? Então você pode parar um pouquinho e sentir como é que eu tô nessa relação. Nossa, eu sinto que tá pesado, que eu tô cansada. Eu já sei que eu tô doando demais. Sinto que tá pesado, que eu tô recebendo muito, que eu tô desconfortável aqui, que eu tô sufocada. Eu tô recebendo demais. Então, vai sempre se observando dentro dessa relação. Como é que você tá se sentindo dentro desse relacionamento? E a princípio, vai fazendo isso consciente mesmo. Olha, então tá. Então, eu tô aqui, hoje eu mandei um bom dia pra essa pessoa. Vamos ver como é que vai ficar essa conversa?
Não, olha, eu tô vendo que eu tô falando igual uma doida aqui, mandando 50 mensagens, a pessoa tá me respondendo com 2 linhas. Isso já é um equilíbrio. Opa, então peraí, deixa eu dar um pouquinho menos aqui, deixa eu me retirar um pouco e deixar essa pessoa fazer um pouquinho também. Então vai ser assim, nessas pequenas observações. Mas o corpo, gente, leva isso assim pra sua vida. O corpo, ele vai te dizer como é que tá. Se tá gostoso, se tá leve, se tá equilibrado ou se tá pesado. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês levem. Prestar atenção muito no seu corpo, em como você se sente nesse equilíbrio. E a segunda coisa foi o que eu falei. Entenda que se você não equilibrar a sua relação vai acabar mais cedo ou mais tarde. Ela não vai ter força. Ela vai ficar pesada, ela vai ficar travada e em algum momento isso vai desandar. Então, quando você equilibra essa relação, você está protegendo, você está permitindo que essa relação cresça, você está permitindo que a sua relação seja forte. Até que vai chegar um momento que isso vai ser tão natural para você, o equilíbrio vai ser tão natural, você vai encontrar pessoas mais dispostas, você vai estar mais aberta para receber, você vai estar mais aberta a doar também. E essas relações, elas vão sendo construídas e sendo cada vez mais fortes. Pra gente finalizar, eu vou contar um outro caso aqui. Deixa eu ver se falei tudo que eu queria falar para vocês. Eu escrevi assim, equilíbrio é uma prática diária. Então não é assim, hoje eu vou equilibrar minha relação, aí amanhã não. Todo dia, todo momento você tem que estar equilibrando. A cada instante. A cada momento, essas relações têm que estar equilibradas. Hoje, amanhã, depois, sempre, tá? Vou dar um outro exemplo aqui que eu também já dei, mas eu vou dar de novo, para vocês entenderem, né? O que aconteceu quando eu passei a equilibrar mais as minhas relações. E esse vai ser um exemplo de amizade. Eu tinha uma amiga, e como eu tô bastante tempo aqui nas redes sociais, ela tem um negócio dela também, só que ela não sabia muito como funcionava, enfim, né, como a questão do marketing, de fazer anúncio. E aí, ela me pediu, né, olha, Camila, você pode me ajudar com isso? E aí eu falei, claro, tranquilo, né, pra mim. Aí, vamos lá, ilustrando, né, pra mim é fácil. Eu já sei isso, não vou precisar aprender. É natural pra mim, já faço isso normal, não é uma grande coisa que eu não entendo. Então, é fácil, eu tenho isso, eu já transbordo isso. E aí eu falei pra ela, claro, vem na minha casa, né, que aí eu te ajudo aqui. E aí a gente passou uma tarde inteira e eu ensinei, né, peguei o celular, fui mostrando pra ela, fui ensinando ela. E aí, tudo bem, ensinei, ela aprendeu. E aí, deu uns dias, né, e ela trabalha com a parte de beleza, assim, né, de salão. E aí, ela falou assim pra mim, ai, Camila, quero fazer sua unha, você deixa eu fazer sua unha? Porque aí fica, né, pelo que você fez, enfim, você me ajudou, então, posso fazer suas unhas, né, fazer manicure, pedicure? Falei, claro, tudo bem, combinamos. E aí ela fez minhas unhas. Então esse é um exemplo bem claro primeiro, eu dei o que eu tinha, que era um conhecimento. Ela também deu o que ela tinha, que era o serviço dela, que ela já fazia, que era natural, que era leve, que era tranquilo. Então, entenda que cada um dá o que tem, o que é fácil, o que transborda, o que é leve, o que é natural, o que a pessoa já tem. Segundo, eu dei porque tinha algo para dar. Ela quis retribuir, ela quis trocar, eu não pedi nada, eu não pedi, falei assim, olha, então você vai precisar agora me pagar tanto, ou então agora por conta disso você faz... Eu não falei nada, eu dei e abri espaço.
E nesse espaço, ela retribuiu. Ela falou, bom, a Camila me ajudou com algo que eu precisava para retribuir isso, né? Para trocar com ele, continuar trocando. Então, eu vou dar algo que eu tenho também. E aí, a gente equilibrou. Então, nem eu me senti ressentida de, olha, ajudei ela e ela não ligou, né? Não quis saber, enfim. E nem ela se sentiu pesada de falar, nossa, a Camila fez algo pra mim, porque eu, por exemplo, não poderia falar, não precisa, deixa quieto, não, pra quê? Imagina. Vocês acham que ela ia me pedir de novo pra ajudar ela? Muito provavelmente ela não iria pedir, porque ela ia ficar envergonhada. De falar, a Camila me ajudou, vou pedir de novo pra Camila me ajudar. Porque é assim que a gente se sente. A gente fica sem graça, a gente fica envergonhada. Então, quando eu dei espaço e ela me pagou, né, me deu algo pra mim, fechou ali, continuou equilibrando. Então, ela também às vezes se sente mais à vontade de me pedir em algum momento se ela precisasse. E eu, claro, iria entregar. Então, nas relações, é assim. A gente entrega o que a gente tem, a gente recebe o que o outro tem. E essas relações vão se fortalecendo cada vez mais. Então, eu trouxe um exemplo da amizade aqui, para vocês enxergarem, né, que talvez seja um pouco mais simples, né, de entender nesse contexto, mas levem também isso para o relacionamento, porque é igual. Eu dou e recebo, cada vez mais, né, e aí cada vez que essa relação vai ficando mais longa, ela vai crescendo, mas isso vai crescendo também nessa troca. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar pra vocês sobre troca, né? Sobre equilíbrio dos relacionamentos. Se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem pra mim que eu respondo pra vocês. E, Camila, eu tô com muita dificuldade, eu não consigo equilibrar. Ou, Camila, eu não sei. Eu sei que eu desequilibro as minhas relações, mas eu não sei onde está a causa, né? O que aconteceu lá atrás? Por que, quem que eu quero salvar? Ou, enfim, por que eu desequilibro tanto as minhas relações? Vem falar comigo, vem constelar, que a constelação, ela consegue te mostrar onde está a dor, né? Onde você ficou presa, por que as suas relações estão desequilibradas e o que você precisa fazer para voltar a equilibrar essas relações. Então, vem falar comigo que eu te passo todas as informações, a gente agenda a sua sessão e eu tenho certeza que as suas relações aí vão se transformar, serem cada vez melhores, cada vez mais leves. Tá bom? Um beijo e até!